Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Fala, apicultores, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Albiratã Rodrigues e sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do nosso humilde canal, que é o canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu acredito que esta seja a 18ª parte da nossa jornada. Estamos lendo A Jornada do Escritor, do autor Christopher Vogler, certo? Então, vamos, sem mais delongas, no final do vídeo, se eu me lembrar, eu vou deixar os meus contatos para quem quiser falar comigo, certo, pessoal? Então, muito obrigado desde já. E vamos que vamos fazer a continuação. Hoje nós vamos estudar sobre a recompensa, certo, pessoal? Então, no vídeo passado nós falamos, se eu não me engano, sobre a aprovação final, certo? E hoje nós vamos falar sobre a recompensa. Então, deixa eu desabilitar aqui a câmera do meu celular para nós darmos continuidade ao nosso estudo, beleza? Só um minutinho, viu? Bem, vamos voltar aqui ao nosso estudo, certo? Estamos estudando o livro do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, certo? Para quem quer escrever a sua própria narrativa. E dentro dessa perspectiva, nós vamos dar continuidade. Eu creio que o livro já está praticamente acabando. Aliás, nós já estamos em 44% da leitura. Olha só, gente, tem muito mais conteúdo pela frente. Mas nós vamos até o fim. Então, bora lá. Recompensa. Estágio 9. Recompensa. Vimos e chutamos o traseiro dele. Os Caça-Fantasmas. Roteiro de Dan Aykroyd e Harold Ramis. Com o fim da crise da aprovação, os heróis agora vivenciam as consequências de terem sobrevivido à morte. Com o dragão que morava na caverna secreta morto ou subjugado, eles empunham a espada da vitória e reclamam sua recompensa. O triunfo pode ser efêmero, mas por hora eles saboreiam seus prazeres. Aí tem um trecho aqui, geralmente esses trechos que o Christopher Vogler coloca são trechos retirados do livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Vamos lá. Nós, buscadores, olhamos uns para os outros com sorrisos cada vez maiores. Ganhamos o direito de ser chamados de heróis. Pelo bem da tribo, enfrentamos a morte, provamos seu sabor e, ainda assim, sobrevivemos. Das profundezas do terror, de repente, saltamos para a vitória. É hora de encher a barriga vazia e levantar a voz ao redor da fogueira do acampamento para cantar nossos feitos. Antigos ferimentos e rixas são esquecidos. A história da nossa jornada, a história da nossa jornada já está sendo tramada. Você se separa do grupo, estranhamente quieto. As sombras saltitantes o fazem lembrar-se daqueles que não conseguiram chegar aí, e você percebe algo. Está diferente. Mudou. Parte de você morreu e algo novo nasceu. Você e o mundo nunca mais serão os mesmos. Isso também faz parte da recompensa para enfrentar a morte. Daqui a pouquinho eu vou fazer o comentário, viu, pessoal? Porque deixa a gente sentir o gosto do texto para a gente poder palpitar aqui, ou seja, a gente poder abordar sobre o texto. Vamos lá. Encontrar a morte é um grande evento e, certamente, trará consequências. Quase sempre haverá algum período em que o herói é reconhecido ou recompensado por ter sobrevivido à morte ou a uma grande provação.
Muitas possibilidades são geradas ao se passar por uma crise, e a recompensa que vem após a aprovação tem muitas formas e objetivos. Então, nós estamos entendendo aqui, pelo que nós estamos lendo, de acordo com o texto aqui do Christopher Vogler, eu não paro de citar esse nome porque, sinceramente, o cara é demais. O cara deve ter viajado muitos países para poder escrever este livro aqui, deve ter feito muitas e muitas pesquisas. Mas, enfim, baseando-se no texto, a recompensa ela pode vir de várias formas. Geralmente, né, aí para quem é dos anos 80, para você que assistiu os desenhos dos anos 80, geralmente a recompensa era você voltar para casa com um tesouro nas mãos, certo? Essa era a recompensa. Hoje é diferente. Às vezes é simplesmente você voltar para casa com todos os seus amigos, ou então pelo menos com aqueles que sobreviveram à morte. E pode ser também a conquista de uma namorada, de um amor, né, da metade da sua laranja, né, digamos assim. Então, a recompensa ela tem várias formas, certo? A recompensa da Doroteia, que a gente chama de Dorothy, né, que é o nome original, né, que é lá nos Estados Unidos, Dorothy, em O Mágico de Oz, a Dorothy simplesmente volta para a casa dos seus avós, que a criavam. Então, se a gente observar, a única coisa que ela leva para casa é a experiência de ter vivido num mundo cheio de fantasias, que é o mundo de Oz, certo? Mas ela não leva nada material, nada de tesouro, nada de ouro, prata, bronze, nada de dinheiro. Ela leva simplesmente a experiência que ela teve juntamente com o Totó, porque o Totó também fazia parte da jornada. Então ela volta com o Totó para casa e pronto. É só isso. Não tem nada demais. É porque às vezes eu preciso fazer uma crítica aqui, abrir parênteses. Nós, escritores, nós temos aquela mania de querermos enfeitar demais o final de um livro. Tem que ser algo grandioso. Todos os seres humanos do planeta Terra têm que comemorar juntamente com o protagonista. Não, gente, nem sempre é assim. Às vezes, um livro de romance, por exemplo, pode simplesmente acabar com um casal se encontrando, certo? Pronto, acabou. Se você pegar a história, é, essa história, a versão condensada, né, que do Gato de Botas, né, na narrativa aí do Silvio Santos, para quem é desse tempo, né, eu sou desse tempo, graças a Deus. E nesse tempo aí tinha a coleção Baú da Felicidade, se eu não me engano, que era a coleção de historinhas, né, que na voz do Silvio Santos e de outros atores contratados, né. Lá na história do Gato de Botas, o gato volta com mais uma experiência. Ele sai vivo juntamente com o príncipe e a princesa. E o príncipe, para você observar, o príncipe ele consegue conquistar. Ele derrota o feiticeiro Boris e sai com a sua conquista amorosa, ou seja, o seu crush, a princesa. Então ele conquista a princesa, derrota o vilão, sobrevive à morte e pronto, certo? E ainda tem mais, ele ganha outra recompensa. Quer dizer, nós vemos a partir daí que o final é um final muito, não é que seja bem elaborado, é bem elaborado porque é para crianças, né? Você não pode colocar um final infeliz para poder desiludir a criança. Então tem que colocar, mas é um final feliz, certo? Porque a criança ainda ela não está acostumada com a realidade, certo? A realidade é muito dura para a criança compreender. Então ela ainda tem que vivenciar esse mundo aí da fantasia, né? Então, se você observar o sinal de recompensas é exagerado para os personagens, certo? O, perdão, o Gato de Botas ele volta simplesmente com a experiência que ele adquiriu.
e o príncipe ele é sobremaneira recompensado. Além de se tornar dono proprietário das terras, ele ganha a mão da princesa, o respeito do rei, e ele, eh, de Marquês de Carabás, ele se torna um príncipe, certo? Então é muita recompensa para uma pessoa só. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a recompensa na vida do herói, quando a gente fala do herói, segundo a ótica do Christopher Vogler, é o protagonista da sua narrativa, certo? Quando eu falo herói, não é aquela o Superman, Mulher Maravilha, não é um ser com poderes fantásticos. É uma pessoa cuja atenção central pertence a ela. É a pessoa que mais aparece na sua narrativa. Então, às vezes a recompensa é uma coisa bem simples. É uma coisa simples, simples, simples. Tá entendendo? Não precisa aquele exagero. Ah, eu vou recompensar o meu personagem, ele vai ficar, sei lá, rico, bonito, cheiroso, é, sei lá, rico, bonito, cheiroso, vai ter mil e uma recompensas. Não, isso é exagero, não precisa também. É porque, como eu estou dizendo, a maioria de nós escritores gosta muito de exagerar nas cenas. E às vezes, na escrita e em outros âmbitos da vida humana, menos é mais. Às vezes, menos é mais. Você está me entendendo? Muitas vezes, o menos vai continuar sendo menos e o mais vai continuar sendo mais. Só que nesses casos específicos de você finalizar uma obra, o menos vai ser mais, certo? Não precisa você colocar uma coisa exagerada, não. Por isso que existem vários e vários filmes, vários e vários livros que não agradam o leitor. Então vamos lá para o subtópico: celebração. Quando os caçadores sobrevivem à morte e derrubam sua caça, é natural que queiram celebrar. A energia foi exaurida na luta, e as necessidades precisam ser atendidas. Os heróis, nesse estágio, podem fazer o equivalente a uma festa ou churrasco em que cozinham e consomem um pouco dos frutos da vitória. Os heróis da Odisseia sempre ofereciam um sacrifício e preparavam uma refeição para dar graças e celebrar após sobreviver a alguma provação no mar. A força é necessária para voltar ao mundo superior. Então é dado um tempo para descanso, recuperação e reabastecimento. Após a caça do búfalo, uma provação suprema e um resvalar com a morte, em Dança com Lobos, Dunbar e a tribo celebram usando um búfalo. Nesse caso, sua recompensa por salvar um jovem da morte é a maior aceitação pelos índios Lakota. Essa questão também, né, pessoal? Tem que ter um descanso, certo? Porque assim, tem filmes que são muito apelativos quanto à ação. Eu acho que até quando o cara tá sonhando, o cara tá lutando com alguém, até sendo sonâmbulo. Porque tem que saber diferenciar. Nem toda hora é hora mesmo para se batalhar, nem toda hora é hora também para se descansar. Né? A gente aprende que há tempo para tudo. Então o herói tem que passar por todas essas etapas. O herói ele não vai viver toda hora, a vida inteira lutando. Ele tem que descansar, se alimentar, mesmo que ele seja aquele herói que não come nenhuma maçã, certo? Mas tem que ser pelo menos um herói que tenha uma pausa, um descanso. Mesmo que esse seu herói seja um deus, certo? Mas tem que ter algum momento recreativo. É o que a gente chama na escola de recreio, ou então intervalo, certo? A criança não vai viver só estudando, estudando, porque isso acaba se tornando uma tarefa cansativa para a criança. Então, tanto para a criança quanto para o universitário, para o aluno do fundamental maior, para o aluno do ensino médio, tem que ter um intervalo. Porque até os professores têm que ter intervalo. Os professores não vão ficar, digamos assim, 5 horas explicando o mesmo assunto. Só se for um professor mesmo
que eu chamo de porreta mesmo, professor nona linha, que eu chamo. Mas dificilmente a gente vê um professor assim 5 horas na sala de aula e dificilmente você também vai ver um aluno permanecer durante 5 horas. Eu permaneço porque eu já me acostumei com muitas coisas. Na universidade eu já fiquei, teve um dia que eu fiquei da tarde até a noite só escutando as palestras no auditório, porque eu sempre gostei de escutar as palestras e aprender com aqueles que são mais experientes. Então, para mim já é uma coisa fácil, não tem nada de dificuldade nisso. Mas para outras pessoas é bastante difícil. Mas enfim, vamos voltar aqui para a leitura. Hoje eu estou comentando bastante, né, pessoal? É porque eu gosto de ficar refletindo sobre a vida. Porque assim, um livro não é só. Tem gente que escreve só para trazer entretenimento, certo? A diferença entre os livros clássicos, certo? E os livros de hoje, não estou dizendo que são todos, por favor, não me leve a mal. Eu estou dizendo que os livros de antigamente, os livros que contavam narrativas, tinham sempre uma reflexão para fazer. Hoje virou tudo mecânico, entendeu? A leitura mecânica, a narrativa mecânica, tudo virou mecânico, não tem mais aquela paixão pela filosofia. E filosofia não é conhecer só, não é somente você conhecer Sócrates, as frases de Platão e outros filósofos é, do classicismo. É você fazer reflexões sobre a vida, porque filosofar é isso também, é fazer reflexões sobre a vida. Filosofar não é simplesmente você falar bonito, dizer palavras inefáveis, palavras difíceis, de difícil compreensão. Não. Filosofar é você fazer uma reflexão a respeito da vida. Eu digo que a maioria dos escritores se utilizam da filosofia para criticarem comportamentos. Eu faço isso praticamente em todos os capítulos dos meus livros, que contam uma narrativa. Eu estou sempre trazendo uma reflexão filosófica. E o objetivo é esse, gente. Porque se for para escrever só para entreter, trazer entretenimento, não, gente, não. Livro não é para entretenimento. Isso aí não é entretenimento, é cultura. Tá entendendo? E não se deve confundir cultura com entretenimento. Entretenimento é distração. Entretenimento é distração. Saiba disso. Entretenimento é você distrair a atenção de uma pessoa, entendeu? Isso é entretenimento. É qualquer conteúdo que distraia uma pessoa, certo? Agora, cultura é diferente. Cultura, ela atende às demandas intelectuais, certo? Então, eu digo que deve haver uma reflexão sobre tudo que se faz, certo? Você não vai simplesmente. É claro que nem sempre você vai escrever algo relevante em todos os capítulos. Tem aqueles capítulos que o teu leitor vai gostar mais e tem aqueles capítulos que o teu leitor vai gostar menos. Por exemplo, no livro Código da Fantasia, que eu escrevi, eu considero que o livro ganha peso mesmo, ganha vida a partir do capítulo 17, que tem um título Submundo. É onde o livro começa mesmo de verdade, porque até então é só conversa, vai para lá, vem para cá, é só conversa, não tem nada não tem muita coisa de ação, não tem muita coisa de complicações dramáticas, conforme o Christopher Vogler falou nos capítulos anteriores. Não tem essa coisa de tensão no leitor. Então eu digo, você tem que colocar um pouco de filosofia nos seus livros. Porque só escrever só para o leitor dizer, gostei do livro, mas não é capaz de dar uma opinião acerca do livro, eu acho isso triste, cara. Eu acho isso muito triste, entendeu? Por isso que eu digo, é bom, é sempre bom você ler para desenvolver o seu senso crítico. A leitura é essencial. Eu não estou dizendo aqui, me entenda bem, eu não estou dizendo aqui que a leitura é o único meio, é a única forma de você conhecer o mundo. Não, até mesmo porque
Nós aprendemos, quem já é de universidade aí aprende muito bem, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que que significa? Antes de nós sermos alfabetizados, nós já sabemos pelos nossos próprios instintos o que é um pirulito, o que é uma parede, o que é uma porta, o que é uma janela, o que é uma bola de futebol, o que é uma boneca, certo? O que é uma panela, certo? Nós sabemos isso, vamos aprendendo, porque os nossos familiares ou aqueles que estão próximos de nós, eles vão nos ensinando. E dentro dessa perspectiva, nós já vamos sendo alfabetizados através da leitura de mundo, certo? Através dos nossos instintos, dos nossos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Então, nós já vamos percebendo o mundo ao nosso derredor, de modo que mais à frente a leitura ela vem simplesmente para complementar a nossa experiência de mundo. É claro que não tem como eh, você ter uma noção geral das coisas só por um livro que você leu, certo? É que nem aquela cena lá do Gênio Indomável com o Robbie Williams. Você acha que tem como eu conhecer? Ele fala a seguinte frase: Você acha que tem como eu te? Você acha que tem? Existe a possibilidade de eu conhecer sobre você só lendo a porcaria de um livro? Não, porque os livros, muito embora eles retratem ou se assemelhem à realidade, no entanto, os livros nunca vão nos dizer tudo. É por isso que se escrevem mais e mais livros, porque a cada dia o ser humano está sempre descobrindo coisas novas. Daí, daí vem o estímulo para se continuar escrevendo, porque o ser humano vai descobrindo coisas novas. Ninguém vai escrever uma coisa que já existe. E se for escrever uma coisa que já existe, ele vai escrever a partir do ponto de vista dele, certo? Então, olha eu aqui dando umas lições de moral aqui, pessoal. Tô dando lição de moral não, tô só dizendo do que se trata escrever, gente. Escrever é isso, certo? Não é só isso aí para entreter. Esses livros de hoje, não todos, mas muitos livros dos dias de hoje são simplesmente para distração do ser humano, entendeu? Só para dizer, tô lendo, eu li esse livro aqui, ó, que bacana, né? Mas não, é para acrescentar valores à sua vida. Não simplesmente para te tornar mais intelectual, mais culto. É para você se tornar uma pessoa mais madura. Então vamos lá. Cenas, próximo tópico. Aliás, subtópico: cenas de fogueira. Muitas histórias parecem ter cenas com fogueiras nessa fase, em que o herói e seus companheiros se reúnem em volta do fogo para analisar os eventos recentes. Também é uma oportunidade para contar piadas e se vangloriar. Há um alívio compreensível por se ter sobrevivido à morte. Caçadores e pescadores, pilotos e navegadores, soldados e exploradores. Todos gostam de exagerar em seus feitos. No churrasco em dança com lobos, Dunbar é forçado a recontar muitas vezes a história da caçada ao búfalo. Pode haver conflitos ao redor da fogueira, brigas por espólios. Dunbar entra em uma discussão sobre seu chapéu, que um guerreiro Sioux pegara após Dunbar derrubá-lo durante a caça ao búfalo. Uma cena de fogueira pode também ser uma oportunidade para reminiscências ou nostalgia. Depois de ter cruzado o abismo da vida e da morte, nada será igual. Heróis às vezes voltam a se lembrar e a contar em voz alta o que os levou até aquele ponto. Um herói solitário pode relembrar os eventos ou pessoas que o influenciaram, ou falar sobre o código tácito segundo o qual ele leva a vida. Essas cenas têm importantes funções para a plateia, pois permitem que tomemos fôlego após uma batalha ou provação empolgante. Os personagens podem recapitular a história até então, dando-nos a chance de analisar a história e ter um vislumbre de como eles a percebem. Em Rio Vermelho, Matthew Garth resume o enredo para uma recém-chegada na história, Tess, Joanne Drew, numa cena de fogueira. Ele revela seus sentimentos sobre o pai de criação e dá ao público uma perspectiva sobre a história complexa e épica
Nesses momentos quietos de reflexão ou intimidade, conhecemos melhor os personagens. Um exemplo memorável é a cena de Tubarão, em que o personagem de Robert Shaw Quint conta sobre as terríveis experiências na Segunda Guerra Mundial com tubarões no Pacífico. Os homens comparam as cicatrizes e cantam uma canção de bebedeiras. É uma cena de reconhecimento, construída com a intimidade de quem sobreviveu a uma provação em conjunto. Gente, eu tenho que fazer uma parada porque isso me chamou bastante atenção. Ó, os homens comparam as cicatrizes. O que é comparar cicatrizes? Isso aqui é um termo filosófico. Comparar as cicatrizes é você compartilhar com seus amigos, ou seja lá com quem for, as suas experiências eh, em que você sofreu muito na vida, os seus sofrimentos, as suas experiências de vida. E você mostrar que você sofreu tanto quanto o seu outro amigo para quem você está contando a sua história de vida. Então, isso é comparar as cicatrizes. Nem sempre comparar as cicatrizes é você esfregar na cara, olha, eu sofro mais do que você, que nem o Pen fez com o Naruto. A sua dor é grande, mas a minha dor é maior que a sua, né? Essa questão de esfregar na cara do outro. Mas sim no sentido de querer confortar o outro a respeito daquilo que já se vivenciou, certo? Então isso é comparar as cicatrizes. O Christopher Vogler é muito sábio. Nos longa-metragens animados clássicos de Walt Disney. Ah, vamos lá, peraí. Os homens comparam as cicatrizes e cantam uma canção de bebedeiras. É uma cena de reconhecimento, construída com a intimidade de quem sobreviveu a uma provação em conjunto. Nos longa-metragens animados clássicos de Walt Disney, como Pinóquio ou Peter Pan, o ritmo em geral é frenético, mas Disney foi cuidadoso ao reduzi-lo de vez em quando e aproximar-se dos personagens em um momento emocionante. Essas passagens mais calmas ou líricas são importantes para estabelecer uma conexão com o planeta. Muito bem, tá vendo? Então vamos para o próximo subtópico. Vamos lá, pessoal. A leitura está interessante. Hoje eu tô meio bancando René Descartes, um dos pais da filosofia moderna. Vamos lá. Cena de amor. A sequência de uma aprovação suprema pode ser a oportunidade para uma cena de amor. Heróis não se transformam em heróis verdadeiros antes da crise. Até então, são apenas aprendizes. Não merecem ser amados até terem mostrado sua disposição ao sacrifício. Nesse momento, um verdadeiro herói merece uma cena de amor, ou um casamento místico, de algum tipo. A cena de fogueira de Rio Vermelho descrita anteriormente também é uma cena de amor bastante efetiva. No thriller arabesque, Gregory Peck e Sophia Loren, tendo sobrevivido juntos a uma aprovação, são unidos em uma cena de amor. Ela é uma camaleoa desconcertante que contou para ele uma série de mentiras, mas ele enxergou sua essência de bondade e agora acredita nela. A valsa romântica em A Bela e a Fera é a recompensa da fera por ter sobrevivido a uma provação com o povo do vilarejo, e a recompensa da Bela além da por ter visto além da aparência monstruosa da fera. Vamos para o próximo subtópico, tomando posse. Um dos aspectos essenciais desse passo é a posse pelo herói daquilo que ele vier a procurar. Caçadores de tesouros pegam o ouro, espiões descobrem o segredo, piratas pilham um navio capturado, um herói inseguro conquista o amor próprio, um escravo toma as rédeas do próprio destino. Uma transação foi feita. O herói arriscou a morte ou sacrificou a vida, e, agora, recebe algo em troca. O deus norueguês Odin, em sua provação suprema, abre mão de um olho e fica pendurado na árvore do mundo por 9 dias e 9 noites. Sua recompensa é o conhecimento de todas as coisas e a capacidade de ler as runas sagradas. Você vê também que as mitologias grega, egípcia, nórdica e por aí vai, são muito parecidas com a historicidade da Bíblia. Elas, hum, pelo que me parece, elas beberam da mesma fonte.
Mas enfim, isso aqui não é uma aula de teologia, só para você perceber que também você pode pegar a Bíblia Sagrada e fazer releituras. É claro, sem você. Por exemplo, eu peguei a parte de Adão e Eva e também a história de Jesus e eu fiz uma releitura no livro Código da Fantasia. Acho que está lá no capítulo 21, se eu não me engano. Que a Lara. Tô dando spoiler aqui, viu, gente? A Lara ela encontra o livro das verdades absolutas, né? Que é uma representação da própria Bíblia. Segundo a minha crença, né? Tem gente que vai discordar de mim e eu tenho que respeitar a opinião de cada um. E aí ela começa a ler esse livro e conta a história, né, de Adão e Eva, como foram enganados, como viviam no paraíso e tudo mais. E a história de Jesus. Só que eu coloquei Jesus como uma mulher. Eu não coloquei como homem porque senão ficaria na cara. Ficaria muito óbvio para o leitor perceber. Então eu coloquei uma mulher no lugar de um homem, certo? Então, foi apenas uma releitura. É claro que eu não estou querendo ofender os cristãos, nem desrespeitar as Sagradas Escrituras, até mesmo porque eu as tenho como uma regra um manual de regra e conduta, e, enfim, foi apenas uma releitura da minha parte. Assim como as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis fez digamos assim, uma repescagem da Bíblia. Ele colocou lá o personagem Aslan, se eu não me engano, que representa Jesus Cristo, certo? Se você observar o leão, ele é sacrificado em cima de um altar e no dia seguinte ele ressuscita, ok? Então essa é uma referência a Jesus de Nazaré. Tô dando spoiler demais aqui, viu, gente? Mas enfim, vamos para o próximo subtópico: empunhando a espada. Também chamam essa unidade da jornada de empunhando a espada, porque não raro é um movimento ativo do herói que agressivamente toma posse do que procurava no mundo especial. Às vezes, uma recompensa como o amor é recebida, porém com mais frequência. O herói toma posse de um tesouro, ou o rouba, como James Bond em Moscou contra 007, que afana o Lector, um dispositivo de tradução soviético. O momento de tomada de posse segue a crise de morte e renascimento em King Kong. Uma transformação ocorreu no macaco monstro durante a fase de aproximação. King Kong passa de raptor de Fay Ray para seu protetor, lutando com um tiranossauro no caminho até sua caverna secreta. No momento em que chega à aprovação suprema, defendendo-a numa batalha de morte com a serpente gigante, ele se torna um herói pleno. Agora ele toma posse da recompensa. Como qualquer bom herói, ele consegue a garota. Em uma cena terna, mas erótica, ele a leva para fora até a sacada de sua caverna e a examina agachada na palma de sua enorme mão. Ele tira as roupas dela, peça por peça, farejando seu perfume com curiosidade. Ele a cutuca com o dedo. A cena de amor é interrompida por outra ameaça de dinossauro. Mas esse definitivamente foi um momento de recompensa. A compensação por ter enfrentado a morte durante a crise. A ideia de um herói empunhando a espada vem de memórias de histórias nas quais os heróis combatem dragões e tomam seu tesouro. Entre os tesouros pode haver uma espada mágica. Talvez a espada do pai do herói, quebrada ou roubada pelo dragão em batalhas anteriores. A imagem da espada, conforme retratada no naipe de espadas do baralho de tarô, é um símbolo da vontade do herói, forjada em fogo e temperada com sangue, quebrada e restaurada, martelada e dobrada, endurecida, afiada e concentrada num ponto, como os sabres de luz de guerra nas estrelas. No entanto, uma espada é apenas uma das muitas imagens para o que é empunhado pelos heróis nessa etapa. O termo de Campbell para isso é a bênção última, ou a bênção principal. Outra dessas imagens é o Santo Graal, um símbolo antigo e misterioso para todas as coisas inatingíveis à alma,
que os cavaleiros e heróis buscam. Uma rosa ou joia que pode ser o tesouro em outras histórias. Uma rosa ou joia pode ser o tesouro em outras histórias. O astuto rei macaco das lendas chinesas busca os sutras, máximas sagradas, budistas sagrados que foram levados para o Tibete. Vamos para o próximo subtópico. Tá legal, gente. Tá muito legal isso aqui. Vamos lá. Elixir roubado. De fato, alguns heróis compram seu tesouro, pegando-o com a vida ou com disposição de colocá-la em risco. Outros heróis, por sua vez, roubam um objeto mágico no meio da história. O prêmio nem sempre é entregue, ainda que tenha sido pago ou que seja merecido. Então, ele deve ser tomado. Campbell chama esse motivo de elixir roubado. Elixir significa um meio ou veículo para a cura. Pode ser um líquido doce, inócuo ou pó ao qual outro remédio é adicionado. Administrado individualmente ou misturado a outros produtos químicos indefesos, talvez ainda funcione como placebo. Estudos demonstraram que algumas pessoas melhoram consumindo um placebo, substância sem valor medicinal, mesmo, mesmo quando sabem se tratar apenas de uma pílula de açúcar, o que comprova o poder da sugestão. O elixir também pode ser um remédio que cura todas as doenças, uma substância mágica que restaura a vida. Na alquimia, o elixir é um dos estágios da pedra filosofal, que pode transmutar metais, criar vida e transcender a morte. Essa habilidade de superar as forças da morte é o verdadeiro elixir que a maioria dos heróis busca. Não raro, o herói precisa roubar o elixir, afinal, o segredo da vida e da morte é muito valioso para ser entregue com facilidade. Os heróis podem se transformar em pícaros ou ladrões para escapar com o tesouro, como fez Prometeu ao roubar o fogo dos deuses para a humanidade, ou Adão e Eva que experimentaram escondidos a maçã. Esse roubo pode inebriar o herói por um tempo, mas sempre há um preço caro a se pagar depois. Gente, esse material é muito rico mesmo, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá para o próximo subtópico. Iniciação. Os heróis emergem de suas provações para serem reconhecidos como especiais e diferentes, como os poucos que enganaram a morte. Os imortais da Grécia Antiga faziam parte de um clube muito exclusivo. Apenas os deuses ou um número reduzido de seres humanos sortudos ficavam isentos da morte. E apenas os seres humanos que haviam feito algo notável ou agradável aos deuses recebiam a permissão de Zeus para entrar no clube. Entre eles estavam Hércules, Andrômeda e Esculápio. Promoções no campo de batalha e títulos de cavaleiro são maneiras de reconhecer os que passaram por uma aprovação e entraram no grupo menor de sobreviventes especiais. O nome geral que Joseph Campbell deu para o que chamamos de segundo ato é iniciação, um novo início num novo posto. O herói, após enfrentar a morte, torna-se de fato uma nova criatura. Uma mulher que passou pelo território ameaçador do parto pertence a uma ordem diferente de seres. Ela foi iniciada na companhia da maternidade, uma espécie de associação feminina. A iniciação em sociedades secretas, associações femininas ou fraternidades significa que você conquistou o privilégio de conhecer certos segredos e precisa jurar nunca revelá-los. Também deve passar em testes para provar seu valor. Pode ter de enfrentar uma provação ritual de morte ou renascimento e receber um novo nome e posto, símbolos de que você é um novo ser. Vamos lá para o próximo subtópico. Novas percepções. Heróis podem descobrir que sobreviver à morte traz novos poderes ou melhores percepções. No capítulo anterior, falamos sobre a capacidade da morte de aguçar as percepções da vida, o que é lindamente retratado na história de Sigurd, o matador de dragões. A provação suprema de Sigurd de assassinar um dragão chamado
Fafnir. Por acidente, uma gota de sangue do dragão cai na língua de Sigurd. Ele realmente experimenta a morte e, por isso, consegue novos poderes de percepção. Assim, consegue entender o idioma dos pássaros e ouve dois deles alertando que seu mentor, o anão Regin, planeja matá-lo. Ele é salvo de um segundo perigo mortal através do seu poder recém-descoberto. A recompensa por ter sobrevivido à morte. Novos conhecimentos podem ser a espada que o herói empunha. Então, a espada, pelo que nós estamos entendendo aqui, queridos e queridas, nobres escritores, nem sempre é a espada no que se refere à espada física, ou seja, a espada materializada. Nem sempre. A espada, segundo aqui a visão do Christopher Vogler, pode ser muito bem os conhecimentos que o herói adquire para poder se sobressair aos próximos desafios, certo? Então a espada, dentro dessa perspectiva, a espada pode ser qualquer coisa que seja abstrata e pode ser qualquer coisa que seja concreta. Por exemplo, em Harry Potter. Harry Potter não tem espadas, que eu conheça, não. Pode ter pode ter heróis que impunhem a espada na saga Harry Potter, só que é, a espada do Harry, assim como a espada de todos os bruxos, é uma varinha. É uma varinha mágica. Então não tem essa coisa de a espada, espada, espada. Né? Porque é uma forma. A menina, a J.K. Rowling, ela foi muito esperta, porque essa literatura que a gente chama de literatura medieval, literatura fantástica, que era baseada na época da Idade das Trevas, na era medieval, era aquela literatura que tinha somente heróis, cavaleiros e princesas, reis, príncipes, magos, feiticeiros, certo? É esse tipo de. Isso aí é baseado numa. Não é anarquia, mas não é também oligarquia. É baseada na. Eu tinha até esquecido, gente. É baseada numa. Bem, eu esqueci, mas desculpem, eu procurei aqui a palavra, mas não encontrei. É baseada em uma coisa que era no tempo dos reis, entendeu? Então, essa literatura é chamada de literatura fantástica medieval, que está muito presente. Se você pegar Senhor dos Anéis, The Lord of the Kings, Lord of Rings, quer dizer, você vai ver que é totalmente medieval. O que não deixa de ser interessante, porque, caramba, PQP, né, gente? Ver os caras empunhando uma espada e se degladiando é muito legal, bicho. Eu acho muito bacana isso aí. Só que a J.K. Rowling, ela quis fazer diferente. E daí, qual é o problema? É errado você inovar? Tem gente que acha chato. Eu, por exemplo, eu não gosto. Assim, não é muito a minha vibe. Eu nunca li Harry Potter, já assisti o Harry Potter 1, 2 e 3. Agora, ler o livro eu nunca li, não. Porque eu acho que deve ser bastante chato mesmo. Assim, porque não me chama a atenção a ideia de guerrear assim com varinhas mágicas. Não, assim, não é o meu estilo, né? Não é porque pode ser que eu goste, né? A gente só sabe quando a gente prova. Mas, assim, não é o meu estilo literário. Eu prefiro heróis com espadas mesmo. Fica mais interessante. É, então, a gente entende que a espada ela pode ser qualquer coisa abstrata ou concreta. Qualquer coisa que se possa apalpar com as mãos ou qualquer coisa que não se possa apalpar com as mãos. Vamos lá para o próximo subtópico: a visão além da ilusão. Um herói pode ter um insight novo ou compreender um mistério como sua recompensa. Pode ver através do engano. Se estiver lidando com um parceiro camaleão, poderá enxergar através dos disfarces e perceber a realidade pela primeira vez.
Empunhar a espada talvez seja um momento de clareza. Por exemplo, isso aqui se concretiza num dos filmes do Thor. O Thor, ele chega à conclusão, tem uma hora que ele chega à conclusão de que o pai dele, Odin, não estava mais vivo, que ele já estava morto. Então, o que é que ele faz? Ele joga o martelo dele. A gente sabe que o Thor, ele tem essa capacidade de jogar o martelo e o martelo retorna para suas mãos. Então, o Thor joga o martelo, segura o próprio pai dele, que na verdade é o Loki, certo? O irmão dele, e o Loki fica chantageando ele emocionalmente. Você vai fazer isso mesmo com seu pai? Aí o Thor fica dizendo, eu não, o meu pai já morreu há muito tempo. Até que o Loki, ele vai para a sua forma original mesmo. O seu eu original. Então Loki, ele exerce essa... Além de ele exercer o arquétipo do vilão, ele exerce essa máscara aí, esse arquétipo do camaleão. Porque ele pode se transformar, se camuflar em qualquer outro personagem. Então vamos lá. Clarividência. Após transcender a morte, é possível que um herói se torne clarividente ou telepático, compartilhando do poder dos deuses imortais. Clarividente significa simplesmente aquele que vê claramente. Um herói que enfrentou a morte tem mais ciência da ligação das coisas, fica mais intuitivo. Em Arabesque, após a cena de amor entre Gregory Peck e Sophia Loren, os amantes tentam solucionar um código secreto em hieróglifos antigos. De repente, Peck percebe, com a capacidade perceptiva recém-descoberta, que os espiões não estão atrás do código, mas em um ponto de microfilme no pedaço de papel. Sobreviver à morte lhe dera novos poderes de visão. A percepção é tão empolgante que impulsiona o filme para o terceiro ato. Interessante isso aqui, pessoal. A questão dos mistérios. A gente tem que colocar também para instigar, atiçar a curiosidade do leitor. Vamos para os próximos subtópicos. Autopercepção. O insight pode ser de um tipo mais profundo. Às vezes, os heróis vivenciam uma autopercepção profunda após enganar a morte. Finalmente veem que realmente são e como se encaixam no esquema das coisas e percebem como e quando foram tolos ou teimosos. Cai a venda dos olhos e a ilusão da vida é substituída pela clareza e pela verdade. Talvez esse insight não dure muito tempo, mas por um momento os heróis se enxergam claramente. A gente está vendo aqui que os heróis se enxergam claramente. Vamos para o próximo subtópico, epifania. Também é possível que outras pessoas enxerguem o herói mais claramente, percebendo em seu comportamento alterado sinais de que ele renasceu e de que agora compartilha da imortalidade dos deuses. Algumas vezes, isso é chamado de um momento de epifania, uma percepção abrupta da divindade. A festa da Epifania, realizada na Igreja Católica em 6 de janeiro, celebra um momento em que os reis magos, 3 velhos sábios, são os primeiros a perceber a divindade do Cristo recém-nascido. Uma das recompensas por ter sobrevivido à morte é que os outros podem ver que os heróis mudaram. Jovens que voltam da guerra ou de uma provação, como um treinamento básico, parecem diferentes, mais maduros, autoconfiantes e sérios, dignos de um pouco mais de respeito. Há uma cadeia de experiência divina. O entusiasmo, ser visitado por um Deus, a apoteose, transformar-se num Deus e a epifania, ser reconhecido como Deus. Os próprios heróis podem experimentar uma epifania. Isso acontece muito, principalmente, por exemplo, em Deus da Guerra, certo? Em Deus da Guerra isso acontece quando Kratos lá derrota o Ares e se assenta no trono dele, no lugar dele. Vamos lá. Um herói pode perceber, de repente, após um momento de provação suprema, que é filho de um deus ou rei, um escolhido com poderes especiais. Epifania é o momento em que se percebe como ser divino e sagrado, conectado a todas as coisas. James Joyce expandiu o significado da palavra epifania.
usando-a para representar uma repentina percepção da essência de algo. A visão do âmago de uma pessoa. O âmago, gente, para quem não sabe, é a mesma coisa que recôndito ou mais profundo da alma humana. É a psique humana. É o seu íntimo, ideia ou coisa. Heróis às vezes vivenciam uma compreensão repentina da natureza das coisas após passar por uma provação. Sobreviver à morte dá sentido à vida e aguça percepções. Isso é verdade, gente. Tanto é que eu particularmente eu valorizo muito aquelas pessoas que têm muita experiência de vida. Lembrando, é como o Mário Sérgio Cortella falou, existe diferença entre gente velha e gente idosa. Idosa é que tem idade. Gente velha é gente bem vivida, que já passou por vários dilemas, por várias situações conflitantes e que tem uma certa bagagem emocional ou bagagem cultural para compartilhar com os outros, certo? Compartilhar a vida. O Mário Sérgio Cortella fala sempre sobre isso. Compartilhar aquilo que se sabe, certo? Generosidade mental. Certo, então vamos lá. Distorções. Em outras histórias, a conquista da morte pode levar a algumas distorções de percepção. Os heróis podem sofrer de inchaço do ego, que é a questão da soberba. Em outras palavras, ficam com a cabeça inchada. Talvez fiquem convencidos ou arrogantes. Talvez abusem do poder e do privilégio de ser um herói renascido. Sua autoestima às vezes cresce demais e distorce sua percepção real de valor. Heróis podem ser corrompidos pela morte ou pelo mal que precisam combater. Soldados que lutam para preservar a civilização podem descambar para o barbarismo da guerra. Policiais ou detetives que combatem criminosos não raro ultrapassam limites e utilizam-se de meios ilegais ou imorais, mostrando-se piores que os criminosos. Heróis podem entrar no mundo mental de seus oponentes e ficar presos lá, como detetive em O Caçador de Assassinos, que arrisca a alma para entrar na mente deturpada de um assassino em série. Derramamento de sangue e assassinato. Derramamento de sangue e assassinato são forças poderosas que podem inebriar ou envenenar um herói. Peter O'Toole, como Lawrence da Arábia, nos mostra um homem que, após a aprovação da batalha em Acaba, se eu não me engano, eu acho que é isso. Me perdoem se eu estiver errado, viu, gente? Em Acaba ou Acaba, fica horrorizado ao descobrir que ama matar. Outro erro que os heróis estão passíveis de cometer nesse ponto é simplesmente subestimar o significado da aprovação suprema. Algum atingido pelo martelo da mudança pode negar que tenha acontecido qualquer coisa. A negação após um encontro com a morte é um dos estágios naturais do luto e da recuperação descritos pela doutora Elizabeth Kubler-Ross. A raiva, outro. A raiva, outro. Os heróis podem simplesmente se enraivecer após a aprovação, expressando ressentimento justificável por terem sido obrigados a enfrentar a morte. Os heróis também podem superestimar sua importância ou proeza após um duelo com a morte, descobrindo em seguida que tiveram somente sorte de principiante e que haverá outros encontros com o perigo para lhes ensinar seus limites. Olha só, gente, que riqueza desse texto. Há um trecho tirado aqui do livro O Mágico de Oz. Vamos lá. O Mágico de Oz. A sequência imediata à aprovação em O Mágico de Oz é um ato de empunhar, mas não a espada. Dorothy toma posse da vassoura queimada da bruxa malvada. Na verdade, ela é educada demais para simplesmente tomá-la. Assim, delicadamente pede para que os guardas temerosos que agora caíram de joelhos mostrem sua lealdade a ela. Dorothy tinha bons motivos para temer que eles se rebelassem após a morte da bruxa. Porém, os guardas ficam felizes de verdade com a morte da bruxa, pois agora estão livres de sua escravidão terrível. Outra recompensa de sobreviver à morte é que os guardiões do limiar podem ser totalmente atraídos para o lado da heroína. Os guardas ficam contentes em lhe entregar a vassoura. Dorothy e seus companheiros voltam rapidamente à sala do trono do mágico, onde ela deixa a vassoura diante da cabeça feroz e flutuante.
Ela cumpriu sua parte no trato com o mágico e concluiu a tarefa aparentemente impossível. Agora, ela e os amigos reclamam sua recompensa de heróis. Porém, para surpresa deles, o mágico recusa-se a cumprir sua parte. Fica furioso e briguento. É como uma estrutura de personalidade antiga, um pai e uma mãe que sabe que deve aceitar o amadurecimento dos filhos, mas reluta em ceder, causando a última discussão. É então que o cãozinho. Perdão, pessoal, peraí. É então que o cãozinho Totó cumpre seu objetivo na história. Sua curiosidade e intuição animal meteram Dorothy em confusões, quando ele cavalcou o canteiro de flores da senhorita Gucci. Agora elas são um instrumento de salvação. Quando Totó fareja a parte de trás do trono, descobre um homenzinho manso atrás de uma cortina controlando a monstruosa ilusão de Oz, o grande e poderoso. Esse homem, não a cabeça berrante, é o verdadeiro mágico de Oz. É uma típica percepção pós-provação ao momento de insight. Os heróis veem através dos olhos do curioso e intuitivo Totó, que por trás da ilusão da organização mais poderosa há um ser humano com emoções que podem ser compreendidas. Essa cena sempre pareceu para mim uma metáfora de Hollywood, que tenta com todas as forças ser assustadora e espantosa, mas que é feita de pessoas comuns com medos e fraquezas. Primeiro, o mágico confessa que não conseguirá ajudá-los, mas com incentivo ele apresenta os elixires aos ajudantes de Dorothy, um diploma para o espantalho, uma medalha de coragem para o leão e um coração de corda para o homem de lata. Há um tom de sátira nessa cena que parece dizer: esses elixires são placebos, símbolos absurdos que homens podem dar uns aos outros. Muitas pessoas com medalhas ou certificados não fizeram nada para merecê-los. Aqueles que não sobreviveram à morte podem tomar o elixir o dia todo, porém isso não os ajudará. O elixir verdadeiro, aquele que tudo cura, é o alcance de uma mudança interna. Entretanto, a cena reconhece que também é importante obter reconhecimento alheio. Considerado um pai substituto para muitos deles, o mágico lhes concede a última bênção de uma aprovação paterna, uma recompensa que poucos conseguem. Coração, cérebro e coragem estão dentro deles e sempre estiveram, mas os objetos servirão como um lembrete disso. Agora, o mágico se volta para Dorothy e diz, com tristeza, que não há nada que possa fazer por ela. Ele mesmo fora soprado de um parque de diversões em Nebraska até Oz, dentro de um balão, e não tem ideia de como voltar para casa. Apenas Dorothy poderá conceder-se a autoaceitação para se sentir em casa, ou seja, estar feliz consigo mesmo aonde quer que esteja. Porém, ele concorda em tentar ajudá-la e ordena que os cidadãos de Oz construam um grande balão de ar quente. Os heróis conquistaram tudo, exceto o prêmio ilusório do lar, que deve ser buscado no terceiro ato. Enfrentar a morte traz consequências que mudam a vida, e os heróis as vivenciam ao empunhar a espada. No entanto, depois de receber a recompensa, os heróis precisam voltar à missão. Há mais provações adiante, e é hora de levantar acampamento e enfrentá-las no próximo estágio da jornada do herói, o caminho de volta. Muito bem, pessoal. Vamos aqui para as perguntas que o Christopher Vogler sempre costuma deixar no final. Eu não vou conseguir responder todas porque as perguntas são muito bem elaboradas e difíceis de se responder, hein? Primeira questão. Qual é o equivalente moderno de uma cena de fogueira em Thelma e Louise? Eu não sei, não assisti o filme. Mudança de hábito. Ghost, do outro lado da vida. Cena de fogueira. Não sei. Segunda questão. O que os heróis dessas histórias aprendem ao encarar a morte, causá-la ou vivenciá-la? Os heróis podem aprender várias lições. Primeira lição é que eles são mortais, certo? Porque se fossem imortais não teriam que nada a temer, exceto a dor, né?
Terceira questão: de que os heróis dessas histórias tomam posse após enfrentar a morte ou seus maiores medos? Qual é a consequência do acontecimento principal do segundo ato? Seus heróis absorveram qualidades negativas da sombra ou de um vilão? Certo, é o que a gente acabou de ver. Bom, para responder a primeira pergunta, essa terceira questão é dividida em três perguntas. Vamos ver. De que os heróis dessas histórias tomaram posse após enfrentar a morte ou seus maiores medos? Tomaram posse de uma grande experiência de vida, ou então da conquista amorosa, a princesa, geralmente a princesa. Isso aí, conforme eu falei anteriormente, é mais da literatura medieval, certo? E vamos ver aqui, ó, eu ia falar oligarquia, mas não é oligarquia. Qual é a sequência, qual é a consequência do acontecimento principal do segundo ato? A gente acabou de ver, mas eu não estou lembrado. A consequência do acontecimento principal do segundo ato. Bom, a sequência do segundo ato creio que seja o renascimento do herói, ou então entrar no mundo especial. O segundo ato é o novo início, né? Conforme o Christopher Vogler falou. E aí é onde o herói vai em busca daquilo que ele realmente quer. Seus heróis absorvem qualidades negativas da sombra ou de um vilão? Bom, depende do livro que eu escrevi. No livro Código da Fantasia, a menina, a Lara, ela não absorve nada de sombrio, nada de negativo dos personagens que são antagonistas, né? Mas existem, já na saga O Nome do Mal, o volume 1 e o volume 2, a protagonista ela vai sempre se obscurecendo, se tornando uma pessoa mais rude, mais arrogante, mais soberba, mais presunçosa, mais egoísta, enfim. Quarta questão. Sua história muda de direção? A minha muda. Eu acredito que a maioria das histórias mudam de direção. Há um novo objetivo ou missão revelada na fase da recompensa? Depende. Peraí, pessoal. É porque quando completa uma hora de leitura, aí aparece a contagem regressiva. Bom, existe um novo objetivo sempre, só que tanto é que eu, por exemplo, no livro Simone na Terra dos Girassóis, eu deixo bem claro que e viveu, não tem essa coisa de felizes para sempre. Eu não gosto muito desse termo. E viveram felizes. Eu escrevo mais isso em infanto-juvenil. Esse termo eu coloco mais em infanto-juvenil. O que eu coloquei, como por exemplo no livro Simone, na Terra dos Girassóis, foi a seguinte frase, né, para finalizar o livro. E viveu Simone mais um dia na Terra dos Girassóis, né? Eu coloco isso. Eu não coloco outro termo não, porque fica muito repetitivo, sabe? Fica muito uma coisa muito clichê. Por isso que eu não gosto, particularmente eu não sou muito eu não sou muito chegado nesse termo. É claro, eu não posso ser hipócrita e dizer assim: "Ah, eu nunca escrevi esse termo em nenhum dos meus livros". Não. Eu tenho livros que tem esse termo, viver feliz para sempre e tudo mais, blá 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 blá. Só que eu não sou muito chegado a esse termo, não. Eu gosto de termos mais originais. Isso é típico dos contos da Disney, né? Vamos lá. Na sequência, quinta questão. Na sequência da aprovação de sua história, existe uma oportunidade para uma cena de amor? Bom, só se for livro de gênero romance, né? Se não for gênero romance, não tem. Eu não gosto muito assim de apelar para a questão. Não que eu seja contra não que eu não seja romântico, eu sou romântico. Só que eu não gosto muito dessas cenas de melação, de beija-beija, eu não gosto muito disso não. Apesar de que isso faz parte da vida humana, mas assim, eu gosto de representar outras cenas, né? Mas tratando-se de um livro de romance, não tem nada, não tem nenhum problema. Vamos para a sexta questão. Os heróis percebem que mudaram?
Bem, a maioria dos meus heróis, que são os protagonistas, percebe. A maioria deles percebe que vão dar, por exemplo, no conto Simone na Terra dos Girassóis. Só citar um exemplo aqui, viu, gente? A, a Simone, ela permanece a mesma, ela não tem negócio de mudança, ela permanece a mesma Simone do capítulo 1, que também é a mesma Simone do capítulo 10, do primeiro volume, certo? Não tem diferença, é a mesma menina meiga, teimosa, mimada, é a mesma menina, entendeu? Brincalhona, simpática, é a mesma menina. Existe uma mudança por parte dos outros personagens que causam uma, uma atenção maior, certo? Porque assim, a Simone, eu não coloquei ela para passar por nenhum dilema. Eu coloquei ela simplesmente na missão de fazer o convite, né, lá para o casamento, e eu não posso dizer aqui o resto porque senão quebra a curiosidade do leitor. Mas enfim, é isso que eu faço. Agora, digamos assim, não existe essa percepção, até mesmo porque ela é uma criança. Ela é muito criança para perceber que ela, apesar da maturidade dela, ela é muito criança para perceber que ela mesma mudou. Vamos lá para a sexta questão. Os heróis percebem que mudaram? Há uma autoanálise ou percepção de uma consciência mais ampla? Eles aprenderam a lidar com suas falhas internas? Bom, os personagens que eu escrevo, vamos deixar para a próxima aula o caminho de volta, viu, gente? Vai ficar para a próxima aula, o próximo vídeo. E os personagens que eu escrevo, eles são, assim, os protagonistas, eles têm muito essa coisa da, não é nem da arrogância, é essa coisa de acharem que já nasceram feitos. Então eu tenho muito isso de colocar essa autoestima elevada neles, né? Só que aí eu tenho que parar com isso porque isso aí pode quebrar um pouco o senso de realidade. Então, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Nós lemos hoje, já deu 1 hora e 7 minutos de análise. Nós analisamos hoje, certo? Hoje nós até esqueci sobre o que a gente estudou. A gente estudou sobre, não foi a aprovação final, foi a recompensa. Sim, estudamos sobre a recompensa. Me desculpem aí, é porque eu estou meio velho. Mas enfim, quem quiser conversar comigo, gente, eu vou deixar o meu WhatsApp para quem quiser conversar comigo. Meu WhatsApp é DDD 89 999820768. Repetindo, 89, o DDD 999820768. Ou então você pode mandar mensagem através do Gmail, que é rodriguesrubiratã788@gmail.com. Tá bom, pessoal? Então, será um prazer conversar com você e, esclarecer algumas dúvidas suas. E é isso. Muito obrigado desde já. E vamos continuar até a gente finalizar o livro, né, pessoal? Eu espero que esta aula tenha sido gratificante, gratuita, que tenha sido gratuita foi, né? Mas eu digo assim que eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês. Peço desculpas aqui se eu deixei a desejar. Eu acho que a gente sempre deixa a desejar, certo? Mas o fato é que eu dei o melhor de mim. Então, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e agradeço a você, é, é, usuário do YouTube. Muito obrigado desde já. Então, pessoal, fui. Até a próxima, viu, pessoal? Muito obrigado por tudo. Tchau.